Fala, meus amigos terráqueos. Hoje eu vou estar falando com você sobre alguns assuntos relacionados à expansão da consciência. E eu quero pedir encarecidamente que você fique nesse vídeo até o final, porque se tu não ficar nesse vídeo até o final, se tu se dispersar, talvez tu esteja perdendo uma oportunidade de expandir a tua consciência e de se libertar da Matrix. Vamos entender uma coisa. Primeiro ponto. Você já parou para perceber o sistema que a gente vive? A gente está condicionado a um sistema capitalista, a um sistema onde as pessoas elas tentam se desdobrar atrás do dinheiro, elas se desdobram atrás dos recursos para sua casa, para pagar as contas em dia, e muitas delas muitas vezes não conseguem. Então a gente vive sempre correndo atrás do vento, sempre correndo atrás de mais e mais e mais e nunca consegue mudar, trocar de carro, trocar de casa, porque está condicionado a um sistema, que esse sistema aprisiona, esse sistema está condicionado ao fracasso, para que as pessoas estejam dependentes do governo. E a gente olha que as escolas, há muito tempo atrás, já foi condicionada a uma formação educacional para nos condicionar não para ser empreendedores, para ser pessoas inteligentes, mas sim para ser pessoas dependentes e escravas do governo e ser trabalhadoras. Por quê? Porque as pessoas elas estão condicionadas a receber muitas vezes um salário mínimo, receber um salário mediano, ter uma vida mediana e não conseguir romper. E você já percebe que empreendedores, pessoas que têm alto nível financeiro e poder aquisitivo, elas normalmente podem sim vir de escolas públicas, mas elas tiveram que ter um aprendizado a mais, elas tiveram que pensar fora da caixa, porque o sistema por si só ele nos condiciona a um padrão, a tu fazer uma faculdade e se tornar um trabalhador, a vender a tua hora por dinheiro. E a Bíblia até é legal a gente pensar sobre isso, porque ela fala sobre um assunto que os justos comerão do melhor dessa terra. E a gente se questiona o que é a justiça, o que é ser justo. E quando a gente para analisar, não se trata muitas vezes da justiça que a gente aplica a outras pessoas, mas sim da justiça que a gente aplica à nossa vida. O que é justo para mim? O que é adequado para mim? E muitas vezes a gente se adequa a ambientes, a lugares, a andar com pessoas, a um trabalho, a coisas que são injustas ao nosso tempo. O nosso tempo é valioso. O quanto de valor tu dedica ao teu tempo? O quanto tu tem desperdiçado o teu tempo com coisas fúteis? Então, a gente começa a entender que a gente vende a nossa hora por dinheiro e a nossa hora às vezes vale R$ 50. Às vezes a nossa hora não vale muito para algumas pessoas, mas o que é justiça para nós? É a gente receber aquilo que é justo para nós. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente precisa aplicar justiça para nós também, para nossas vidas. E a gente começa a entender que nós realmente vamos comer o melhor dessa terra quando a gente sabe aquilo que a gente realmente merece. E muitas pessoas têm carência de merecimento. Então elas se condicionam a ambientes, lugares e tudo aquilo que eu já falei. Então a gente vive numa condição. Agora eu vou falar sobre algo que eu gostaria que vocês pesquisassem depois que vocês saírem desse vídeo, mas não sai agora. Continua nesse vídeo e pesquise depois sobre Freud. É um homem que estudou a psicologia dos seres humanos e o seu sobrinho, por incrível que pareça, vendeu essas informações para o governo, vendeu essas informações para pessoas de alto escalão, para que as pessoas sejam manipuláveis, para que as pessoas sejam controladas por sistemas que estão acima de nós. E, como eu falei, a Bíblia nos menciona em Efésios 6 sobre Paulo. Ele escreveu uma carta aos Efésios que se trata sobre dominadores desse mundo. E lá naqueles tempos, lá onde ele já vivia, ele conseguia perceber isso, que todo o sistema ele controla de alguma forma. Ele controla, por exemplo, dai a César o que é de César, os tributos para César. Então, as pessoas eram condicionadas a pagar impostos. Então, é uma condição onde as pessoas elas tinham que ir trabalhar para pagar aquilo. E nós hoje não fugimos dessa realidade. Só que não se trata apenas disso. Se trata das emoções dos seres humanos. Hoje nós estamos tão condicionados a correr atrás do dinheiro que a gente esquece o resto.
A gente está tão preocupado em pagar as nossas contas em dias, em pagar os impostos, em pagar o nosso aluguel, pagar o nosso financiamento, e a gente está condicionado até mesmo a tabela de financiamento de 30 anos, para que a pessoa fique presa e escrava daquele sistema. E a gente começa a entender que tudo foi feito para nos controlar de alguma forma. A gente se mantém escravo do salário e, e a gente vive uma manipulação. Claro que o governo, o sistema em si, ele não quer que a gente saiba que estamos sendo controlados, porque hoje a gente vê a mídia trazendo notícias, desastres, tragédias e tudo mais que pode acontecer. E não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que isso é uma forma de controle. As pessoas que assistem notícias, elas estão mais em estado de alerta do que outras pessoas, porque elas estão sempre esperando o mal de tudo. E isso é uma forma de controle. Se vocês forem perceber, no tempo de pandemia, onde teve a quarentena, as notícias eram: morreram mais de 60 mil pessoas, morreram mais de tantas pessoas, e só se falava disso. E as pessoas começavam a ficar apavoradas, muitas entraram em depressão, taxa de depressão aumentou, taxa de suicídio, taxa de divórcios aumentaram drasticamente. Por quê? Porque as pessoas ficaram em estado de alerta, as pessoas ficaram com medo. E eu quero entrar em outros pontos onde a Bíblia ela entra em conexão com tudo isso que eu estou falando. Mas voltando ao assunto, as músicas que a gente escuta, elas também nos influenciam de certa forma, porque são portais onde manipulam as nossas emoções para a gente entrar em emoções baixas, para a gente entrar em depressão, para a gente aumentar o nosso estado de alerta, de alegria. A gente começa a escutar músicas mais elevadas, a gente entra em estados diferentes, e é muito importante que a gente saiba isso, porque a gente olha para Adão e Eva, e Paulo fala que o homem deixará sua mãe e seu pai, se unirá a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Fica nesse vídeo, não perde a tua atenção, tá? É muito importante a gente saber disso. E grande é esse mistério que Paulo fala, porque o homem e a mulher se tornam uma só carne e andam juntos. E a gente percebe que no jardim que ficava plantado no Éden, porque não se trata o jardim do Éden, e sim o jardim no Éden. O Éden é um lugar onde o jardim foi implantado. Adão era sozinho e Deus criou uma auxiliadora para ele, uma auxiliadora para auxiliar a sua tomada de decisão. Então a gente percebe que Eva auxilia e ela não governa, mas Eva auxilia o homem. Só que nesse sentido eu gostaria que vocês fizessem uma analogia comigo e entendesse que Adão se trata e representa as nossas emoções, que na verdade as nossas razões. Adão representa as nossas razões, a nossa razão, a nossa consciência do certo. Eva representa as nossas emoções. Agora vamos ao ponto onde a Eva é auxiliadora. As emoções, elas auxiliam a nossa tomada de decisão através da razão. Porque se uma coisa me causa medo, eu entendo que aquilo é perigoso e não paraliso. Então, quando as emoções governam, eu paraliso, mas quando a razão governa, ela diz: ó, isso é perigoso, agora eu tomo a minha decisão, eu faço ou não faço. Entende como as emoções são auxiliadoras da razão? Pois então, no Éden é um lugar de consciência elevada, um lugar de alta vibração, vamos dizer assim. E quando a gente vê que tem um fruto que não deve ser comido, não deve ser concebido, e tem também uma serpente que influencia Eva a comer do fruto, a gente entende duas coisas. O fruto está muito relacionado ao desejo, ao desconhecido, e a serpente está relacionada à influência, aquilo que manipula para que Eva tome uma decisão. E percebe que Eva está muito relacionada às nossas emoções, porque todas as nossas decisões emocionais elas causam tragédia para nossa identidade. E a gente olha que Eva desejou, e o desejo não precisa ser necessariamente o desejo. Na verdade, o desejo em si, ele é sim ele é uma porta que nos leva a uma escolha, fazer ou não fazer. É exatamente isso.
E a influência é aquilo que desperta esse desejo. É os fatores externos, são coisas que manipulam as nossas emoções. E Eva foi manipulada pela influência daquela serpente a conceber do fruto. E o fruto é o desconhecido, é o pecado. E o pecado é o que nos leva à queda. Qual que é o ponto? Quando Eva governa, quando as emoções governam sobre nós, normalmente nós tomamos decisões precipitadas, decisões erradas e não consultamos a nossa razão. E aí que está o ponto de queda. Porque quando a consciência vem e analisa tudo e expõe a verdade dos fatos, o homem racional se esconde, o homem racional sente medo, sente vergonha, sente culpa e se esconde da consciência. Ele quer ser inconsciente, ele não quer se expor à verdade dos fatos. Então, quando Deus aparece e expõe aquilo que aconteceu, Adão e Eva eles se escondem de Deus. A sua razão, a sua emoção, a sua identidade se escondem da verdade. E o ponto que eu quero falar aqui é que o que trouxe o estado de vergonha, medo e culpa foi o não governo das nossas emoções. E a influência, ela sempre vai existir. No mundo em que a gente vive, é influência atrás de influência. Tudo que a gente ouve, escuta, sente, tudo isso são influências. Despertam emoções, despertam sentimentos, desejos da nossa alma. Só que a nossa razão precisa governar as nossas emoções. Porque se não tiver esse governo, nós vamos fazer aquilo que dá na telha. E nós vamos ser governados sobre as nossas emoções e automaticamente nós vamos baixar o nosso estado vibracional. Nós vamos sair desse estado de consciência elevada, de alta vibração. E o mundo por si só, ele é tenebroso no sentido de que ele já está em baixa vibração. Ele já está num estado baixo, onde as pessoas já pensam medianamente, elas pensam mais nos desastres, nos fracassos, elas pensam em se der errado, elas nunca pensam no copo meio cheio, elas sempre pensam no copo meio vazio, porque o mundo por si só já é pessimista. O mundo por si só já está preso a um sistema capitalista que o status social é definido pela quantidade de dinheiro que tu tem ou posses. Então, o nosso padrão de análise está errado. E aonde que eu quero chegar? Nós precisamos dominar e governar as nossas emoções para que nós venhamos a tomar decisões assertivas. E nós precisamos entender todo o sistema que influencia a nossa tomada de decisão, a nossa razão, as nossas emoções, tudo que manipula as nossas emoções, para que nós não venhamos a estar nesse estado. E a gente precisa entender também que os ambientes influenciam diretamente as nossas emoções e o nosso sistema de crenças. Por exemplo, uma pessoa que nasceu e cresceu na favela, num ambiente de tráfico, por exemplo, ela está condicionada a crer que a polícia é algo ruim, que a polícia é má e que o sistema que ela aplica de sobrevivência através do tráfico, através disso, é um sistema de sobrevivência e não tem nada de errado nisso. Só que isso é um sistema, um padrão de crença relacionado ao ambiente. Então os ambientes, eles moldam o nosso sistema de crença e os nossos comportamentos e logo molda os nossos resultados. Então nós precisamos entender isso diretamente e relacionar isso à nossa identidade, ao amor próprio. Porque quando nós temos o amor próprio dentro de nós, nós entendemos quem nós somos e nós entendemos o que merecemos. E está totalmente ligado a isso. E quando a gente entra na parábola do filho pródigo, aquele filho mais novo que voltou e sabia que era filho, e a gente vê também aquele filho mais velho que estava na casa do pai vivendo como servo e não como filho, a gente entende dois pontos. Aquele filho mais novo achava que a única maneira de ele conseguir manifestar a realidade que ele queria de riquezas e bens era longe do pai, adquirindo a herança do pai. Só que quando a gente tem tudo o que a gente precisa de recursos longe do pai, a gente fica com vazio na nossa alma. E essa fome espiritual, mesmo tendo tudo, não vale de nada a gente ter essas coisas. Então a gente precisa voltar para a casa do pai. E o filho mais velho, ele ele tinha tudo na casa do pai, mas ele não sabia que era dele.
E aí que está o ponto, nós não temos a identidade de filho. E quando a gente tem a identidade de filho, a gente pode ter as duas coisas. A gente pode ter a presença do Pai na nossa vida e manifestar a realidade que a gente quer, porque a gente tem todas as coisas junto com o Pai. E é esse o ponto que a gente precisa entender. Entender a nossa identidade. E ela não está ligada ao nosso passado. A nossa identidade está relacionada a quem a gente é. E a gente precisa desfragmentar nossa alma dos traumas, da falta de merecimento e tudo aquilo que está relacionado à escassez e ao nosso sistema de crenças, que muitas vezes são crenças limitantes. Nós podemos todas as coisas porque nós estamos com o Pai. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a sair dessa matrix, dessa manipulação que existe para nos condicionar um sistema, para nos condicionar ao pensamento mediano e medíocre. E esse vídeo, ele já, por si só, ele já explica muita coisa e é muito difícil de processar tudo isso, mas a gente precisa entender que essas coisas, elas vão moldar a nossa realidade. São esses sistemas que vão moldando a nossa realidade, e quando a gente se liberta deles, a gente manifesta a realidade que a gente quer, porque a gente entende que o nosso padrão de crenças, o ambiente que a gente vive, ele molda os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas ações e sentimentos. Então, cuidado com as pessoas que estão na tua roda de amigos, teu convívio, os ambientes que tu frequenta, cuidado com as coisas que tu absorve, com as músicas que tu escuta, com as coisas que tu absorve nas mídias, porque a mídia por si só, o Facebook, o Instagram, ele pode ser uma ferramenta, mas ele também pode ser uma coisa que te aprisiona. E quando tu tá distraído, quando tu tá com medo, quando tu tá em um estado de alerta, tu não consegue viver a plenitude e tu não consegue ver a tua identidade de como ela realmente é. Então, a gente precisa às vezes parar, a gente precisa acalmar nossa mente e começar a analisar o ambiente à nossa volta, porque nós só manifestamos aquilo que está dentro de nós. Então, tudo isso que está na nossa volta molda aquilo que está dentro de nós, e muitas vezes a gente vai ter que sair de ambientes, cortar laço com pessoas, para que a gente comece a implantar em nós a realidade que a gente quer. E esse vídeo fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E se tu gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Não deixa de fluir na vida de outras pessoas que também precisam desse choque de realidade, desse insight poderoso que vai fazer muitas vezes tu acordar e saber que só Cristo pode te libertar. E Cristo eu refiro a Filho. E somente com a identidade do Filho implantada dentro da tua vida é que tu vai elevar tua consciência e tu vai entender que tu é merecedor de todas as coisas. E não por obra própria, mas sim porque Ele te amou primeiro, quando Ele fez aquele sacrifício na cruz por ti. E Ele fez aquele sacrifício na cruz para que tu entenda que o amor vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Não há nada que nós possamos fazer para merecer, mas nós já temos o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha com mais alguém, por favor, e curta esse vídeo.